Gravação iniciada. Bom dia a todos. Meu nome é Ramon Arnone, estou na presidência da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 23/10/2025, em substituição do Dr. Marco Teixeira, presidente efetivo. Estamos aqui presentes eu, Ramon Arnone, doutora Sulamita Alayon, Dr. Luiz Serrar, Dr. Marco Silvestre, na composição desta 5ª Câmara, Dr. Tiago pela representação fiscal. Dando início à sessão de hoje, eu anuncio a presença de 3 processos na pauta. O primeiro deles, Treviso Comércio de Cosméticos Limitada, é um recurso misto, de relatoria do Dr. Luiz Roberto Erhard, com sustentação oral da doutora Carolina Scheffer. Dr. Luiz, o senhor tem a palavra, por favor. Só um segundo, presidente. Pois não. Doutora Carolina, dispensa a leitura completa do relatório? Dispenso. Pronto, presidente. Vou resumir a acusação. Deixou de pagar o ICMS devido no valor de 700 mil, no período de outubro de 21 a dezembro de 22, em montantes indicados demonstrativos 1 e 2, todos juntados e para integrantes desse auto de infração. Ocorre que, com subterfúgios detalhados no relatório consubstanciado anexo, em conluio com as empresas ali qualificadas, as empresas respondem solidariamente pelo imposto reclamado, mascarou e diminuiu os valores de operações de compra e venda. A acusação, basicamente, presidente, é que entre o industrial e o destinatário final foi constituída uma distribuidora para a redução de preços para ICMS-ST. Essa é a acusação. Obrigado, doutor Luiz. Primeiro, bom dia a todos. Esqueci de cumprimentá-los. Doutora Carolina, estou um pouco acelerado hoje. Bom dia, a senhora tem a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos, cumprimento a turma na pessoa do ilustre relator. Pretendo ser o mais breve possível, embora o caso tenha sua complexidade, né? Basicamente, como já relatado, trata-se da cobrança de ICMS por parte da Fazenda em face da Treviso na condição de devedora principal e das empresas TBC e Alcrim na condição de devedoras solidárias, quanto ao período de outubro de 2021 a dezembro de 2022. Basicamente, o que o fiscal alega, como também já foi relatado, que haveria uma fabricante que venderia o produto a preços subfaturados, reduzindo a base do ICMS-ST a pagar, e que depois, na venda subsequente, esses produtos seriam revendidos a preço de mercado, e que então as empresas envolvidas seriam favorecidas por esse esquema. Na apuração do imposto, o que o fiscal fez? Ele pegou o valor das vendas da Treviso, né, das notas fiscais emitidas pela Treviso, e aplicou a alíquota de 25%. Essa foi a apuração. Todos os codevedores impugnaram o auto e a DTJ ela acolheu parcialmente as defesas somente para reduzir as alíquotas que foram aplicadas ao shampoo de 25% a 18% e mais nenhuma alteração foi realizada. As empresas recorreram e agora, né, o recurso será julgado. A nosso ver, a autuação ela tem que ser cancelada integralmente, primeiro porque ela padece de 4 nulidades, que são nulidades por vício material gravíssimo e insanável, né? A primeira delas diz respeito à inconsistência interna na capitulação legal do auto de infração. Porque o que o auditor faz? Ele invoca o artigo 265, inciso 1 do regulamento e também os artigos 47 e 493, inciso 2 do regulamento. No entanto, esses comandos, eles trazem qualificações jurídicas completamente distintas, elegem sujeitos passivos distintos e determinam apurações também distintas do tributo. O 265, inciso 1, ele fala do dever de pagamento do complemento do ICMS. Então, ele basicamente diz, olha, numa operação regular, em que não há fraude, não há dolo, não há nada, se houver diferença entre a base de cálculo real e a base presumida, o substituído tem que recolher o complemento. Esse é o dispositivo. Os outros dispositivos invocados, eles falam de hipótese de fraude, em que a falsificação dos documentos fiscais, que não merecem fé,
por parte do substituto e que, por isso, autorizam o arbitramento do valor do imposto, o arbitramento da base de cálculo. Então, vejam, são comandos completamente diferentes, que dão qualificações distintas, um fala em fraude, outro não. Um fala em substituto, outro em substituído, e um determina a exigência do complemento do ICMS e o outro fala em arbitramento do valor do imposto. São completamente diferentes. E o fiscal, na verdade, ele não aplica nenhum dispositivo nem o outro, ele faz uma mistura entre eles. Porque o que ele faz? Ele diz que há dolo, então iriam para os últimos comandos legais, mas ele exige do substituído como devedor principal, e ele apura uma base de cálculo que não é nem o complemento do ICMS e nem um arbitramento. Ele pega o valor da nota da Treviso e aplica 25%. Então vejam que assim, ele não segue nenhum dos comandos legais, ele mistura todos eles e chega a uma qualificação, um sujeito passivo e uma apuração muito próprias, né? Sui generis, no caso concreto. Então, a nosso ver, isso já conduziria à nulidade do auto por erro na qualificação jurídica e inconsistência interna de qualificação legal, de capitulação legal. Em segundo lugar, há um vício também de nulidade na eleição do sujeito passivo, porque se a acusação do auditor é que houve subfaturamento e falsificação das notas por parte do substituto, obviamente, o sujeito passivo principal da autuação deveria ser o substituto tributário que praticou a infração. No máximo, a Treviso, que é a substituída, ela é uma comerciante, né? Nós temos o fabricante TBC, a Alcrim, que é uma comerciante atacadista, a Treviso, que também é atacadista, e depois os varejistas, né? No máximo, a Treviso, que é uma substituída, poderia ser colocada na condição de devedora solidária se comprovado que ela participou dessa falsificação, que ela agiu em conluio com as empresas. No caso, sequer essa prova foi produzida. Ao contrário, o auditor ele fala expressamente que a Treviso não tinha ingerência na formação dos preços do fabricante, não tinha relação familiar, societária, não participava do mesmo grupo econômico das outras empresas. É importante lembrar que a TBC e a Alcrim são empresas do mesmo grupo, são detidas por pessoas com vínculos familiares, mas a Treviso não tem nenhuma relação com essas empresas, a não ser uma relação comercial. E não foi comprovado que ela praticou qualquer ilícito em conjunto com essas empresas, que ela teve ingerência, ao contrário, né? Então, evidentemente, ela não poderia ser colocada na condição de devedora principal, já que não foi ela que subfaturou as notas e nem foi comprovado que ela tinha participação na prática desse ilícito, o que no máximo a colocaria como solidária. A DTJ, ela chega a invocar um outro dispositivo que não consta na autuação originária, que é o artigo 265, inciso 2, para justificar a inclusão da Treviso como devedora principal. Mas veja, não cabe ao órgão de julgamento inserir na autuação um fundamento legal que não constava no processo. E segundo, esse dispositivo exige a comprovação da fraude, do conluio por parte do substituído, o que não há no caso concreto. Terceiro, há um vício de motivação também gravíssimo. A acusação central do auditor é: as notas foram subfaturadas, mas ele não prova o subfaturamento. O que ele faz? Ele pega uma nota fiscal relativa a um produto que foi emitido em uma data. Então, ele pega essa nota que foi emitida pela TBC e que o produto tinha um valor X e compara com uma nota emitida pelo atacadista subsequente e comprova que havia uma diferença entre os preços na primeira e na segunda operação. Mas veja, quanto a uma operação, ele não faz esse comparativo para mais nenhuma operação realizada no período, para nenhuma outra venda. O que ele deveria ter feito, né? Se a acusação é de subfaturamento, ele deveria ter comparado todas as notas. Ou então, se admitisse uma amostragem, ele deveria ter trazido uma amostragem minimamente robusta, então comparasse várias notas em cada mês. Agora, não se pode admitir que, com base em uma nota fiscal, eu autue todos os produtos vendidos pela empresa em todo o período de outubro
de 2021 a dezembro de 2022, quer dizer, sem nenhuma prova que houve a repetição desse comportamento nos meses subsequentes em relação a todos os produtos. E veja, por que ele adota como base de cálculo o valor total da venda, né, da Treviso? Porque ele não faz essa comparação, ele não sabe qual foi o valor supostamente subfaturado nas outras operações, porque não foi feita nenhuma análise das outras notas. A DTJ, ela diz que o fiscal constatou que era um modus operandi. Não há nenhuma prova nos autos de repetição desse comportamento. Há uma nota fiscal comparada na amostragem. Por fim, o último vício diz respeito à apuração do tributo, porque, como já foi salientado, se a acusação é com base no artigo 265, inciso 1, que fala em complemento, o fiscal deveria ter apurado a diferença entre a base de cálculo presumida e a real e apurado o complemento de ICMS. Ele não faz isso. Se o caso era de arbitramento, ele deveria ter verificado o subfaturamento e arbitrado o valor correspondente a essa diferença de base. Ele também não faz isso. Ele simplesmente pega o valor da última nota e aplica a alíquota. Veja, não há previsão desse tipo de apuração em nenhum dos dispositivos legais invocados na autuação fiscal. Então, a nosso ver, essas 4 nulidades são suficientes para o cancelamento integral da autuação fiscal, são nulidades gravíssimas, materiais e insanáveis. No mérito, a autuação também não prospera, porque se o caso é de exigência do complemento por parte, né, do substituído, eu tenho que aplicar os dispositivos que tratam dessa situação. E esses dispositivos falam que o complemento pode ser exigido do substituído que pratica a operação final, que vende ao consumidor final, porque aí sim eu tenho o valor da última operação e posso comparar com o ICMS destacado no início. No caso concreto, a Treviso não pratica operação com o consumidor final, ela é uma comerciante atacadista. Então, ela vende para varejistas que depois vendem para o consumidor final. Então, ela não se enquadra nos dispositivos invocados pelo físico e, evidentemente, não poderia ter sido autuada aqui. Também não há comprovação de participação da empresa nas práticas alegadas, como eu já salientei, o auditor ele diz expressamente que ela não tinha ingerência na formação dos preços, ele comprova a existência de grupo econômico por parte das outras empresas, mas não prova, até porque não existe vínculo societário, vínculo de fato de direito entre elas e a Treviso. E, ao contrário, ele reconhece que as operações feitas pela Treviso eram sempre a valor de mercado, ou seja, ela nunca subfaturou nenhum produto. Então, não há prova de participação da empresa em nenhum esquema fraudulento de conluio com essas outras empresas. E, por fim, caso não se acolham, né, nenhum dos argumentos aqui expostos, a hipótese seria de recálculo dos valores autuados, porque se eu exijo do substituído o complemento, no mínimo eu devo deduzir tudo que já foi destacado na primeira operação, né, do ICMS-ST por parte do fabricante. Destaque esse que não houve no caso concreto, né, dedução, né, essa que não houve no caso concreto. A DTJ diz que seria uma hipótese de compensação que caberia ao substituído pleiteá-la. Veja, se eu exijo o complemento, obviamente, esse valor tem que ser a diferença. Eu não posso exigir o valor integral. Não, há um descasamento total entre o que diz a lei e o regulamento e o que foi feito no caso concreto. Então, diante disso aqui, nós reiteramos o pedido de provimento do recurso ordinário para cancelamento integral do auto, no mérito ou em virtude das nulidades apontadas, ou então de recálculo da dívida. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carolina, pela clareza, pela objetividade. Doutor Luiz, você tem a palavra. Presidente, eu vou pedir para me retornar o processo para fazer um complemento de um ponto apontado pela patrona, que eu acho importante ser enfrentado. Tudo bem? Sem problema, doutor Luiz. Para o relator ou para a pauta? Pode. Para a pauta já vai para a próxima sessão, não é isso? Não necessariamente. Mas aí fica disponível para a gente já pautar, dependente do seu voto. Acho melhor para o relator, né? Pode ser para o relator. Você vai reanalisar? Isso. Eu vou devolver para o relator, então. Prefiro. Ótimo. Doutora Carolina, então o processo do seu cliente, o AIN
12521, de relatoria do Dr. Luiz, vai voltar para o Dr. Luiz, que vai reanalisá-lo para complemento de voto. E em breve ele vai ser novamente pautado para acompanhando as publicações, vai ser alertado dessa nova publicação. Bom, muito obrigada. Eu agradeço, fique à vontade para permanecer na sessão. Se quiser também se retirar, fique à vontade. Dando continuidade à sessão, próximo processo com pedido de sustentação oral registrado é o processo 5051967, X-Mobots Aeroespacial e Defesa Limitada, é um recurso ordinário de autoria do contribuinte, de minha relatoria. Nós temos aqui, sustentando, em defesa da X-Mobots, o Dr. Gabriel Castro. Isso, Dr. Gabriel. Perfeito, senhor presidente. Bom dia. Bom dia. Dr. Gabriel, eu questiono o senhor dispensa a leitura completa do relatório, podemos fazer uma leitura abreviada? Dispensado. Obrigado. Então, vou fazer a leitura breve das acusações. É um ato de infração composto de 6 acusações fiscais, sendo que a acusação 1 e 2 é de falta de pagamento de ICMS, uma delas na importação, a outra nas transferências, na verdade, nas transações internas e interestaduais, por erro no cálculo da base de cálculo, né, por ter aplicado uma alíquota de 4% do benefício fiscal previsto no artigo 1º do anexo 2 do RICMES. O item 2.3 é referente a um crédito indevido de ICMS, incidente em operações de serviço de transporte. O item 3.4 e 3.5 são acusações de falta de escrituração fiscal de documentos fiscais relativos a entradas de mercadoria no estabelecimento. E o item 4.6 é uma acusação fiscal referente à solicitação de cancelamento de documentos fiscais fora do prazo previsto na legislação. Então, Gabriel, o senhor tem a palavra por 15 minutos, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, demais conselheiros, conselheiro relator, demais colegas aí presentes. Serei bastante breve aqui nas minhas colocações. Embora o recurso trate de diversos itens, o principal que eu gostaria de destacar e trazer a discussão e trazer alguns pontos é sobre a correta aplicação da alíquota reduzida do ICMS, né, na operação. Bom, as operações fiscalizadas tratam-se da venda de drones, que para fins legais são classificados como veículos aéreos não tripulados. Nesses termos, o convênio ICMS 75 de 91, em sua cláusula primeira, define expressamente essa redução para comercialização de aeronaves, inclusive veículos aéreos não tripulados, chamados VANTs. E essa redução visa garantir que a carga tributária do ICMS seja de 4% sobre o valor da operação. Bom, a recorrente está formalmente habilitada como beneficiária desse convênio, que depende da inclusão da empresa no ato COTEP, que é um ato formalizado pelo Comando da Aeronáutica e que classifica a empresa na condição de empresa da indústria aeroespacial. Nesse sentido, tanto o auto de infração quanto a decisão recorrida, elas reconhecem essa redução da alíquota para o drone e suas baterias, mas negam essa redução, esse tratamento fiscal para os seus carregadores e geradores de energia, classificando como mero equipamento de uso geral. É importante fazer um disclaimer, uma explicação de como funcionam esses drones comercializados, que são drones de uso agrícola, que possuem autonomia limitada, de forma que exigindo recargas constantes. Suas missões ocorrem majoritariamente em área rural, ou seja, estruturas rurais remotas, onde a infraestrutura elétrica é inexistente. Assim, sem esses carregadores e geradores dedicados, os drones se mostram um produto inviável para o fim que eles foram designados, limitando apenas em áreas urbanas. E assim a gente entende que não são acessórios opcionais, mas sim que garantem a operacionalidade e viabilidade do sistema. Nesse sentido, o convênio, conforme destacado acima, ele prevê a redução da alíquota para partes, peças, acessórios, sistemas ou componentes separados e define o equipamento como um conjunto projetado para produzir e transmitir energia. Assim, entendemos que os carregadores geradores projetados para suprir essa demanda energética fazem parte e são essenciais para o funcionamento dos drones para a finalidade que eles foram constituídos.
Essas eram as explicações que eu gostaria de trazer, e aí reitero os termos do recurso, integralmente pugnando pela reforma e cancelamento do auto de infração. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço, Gabriel, pela objetividade. Eu já disponibilizei o voto. Vou fazer a leitura a partir do item 7 do voto. Em sede preliminar, o recorrente pugna pela nulidade do AIM por falta de indicação da correta correlação entre a fundamentação legal e os fatos, além de fundamentação legal genérica. Compreendo que a leitura do relato de infração constante do AIM permite compreender com exatidão a infração cometida, o motivo da prática do ilícito e a consequência desse ato. Assim, constato o cumprimento dos pressupostos constantes no artigo 142 do CTN. O AIM faz menção expressa às notas explicativas e aos demonstrativos, os quais, juntamente com o texto do AIM, as provas e a capitulação da infração, cumprem plenamente a função documental do lançamento, permitindo controlar com exatidão este ato e garantindo a certeza dos direitos e obrigações. Aqui trago a lição do professor Leandro Paulsi sobre a complementação das informações do auto de infração em relatórios e demonstrativos. Ademais, o contribuinte demonstra em sua defesa ter entendido com clareza a acusação, não tendo demonstrado qualquer tipo de prejuízo que pudesse inquinar o AIM. Para o presente feito, a matéria tributável, ou seja, a situação descrita em lei como pressuposto material do fato gerador, ficou caracterizada pelo auditor fiscal ao apontar nos itens 1.1 a 1.2 da acusação a falta de pagamento do ICMS por erro na aplicação da base de cálculo na importação de mercadorias, geradores e carregadores de bateria. Perpetrada a subsunção da conduta às seguintes normas, e aí trago aqui as normas tidas por infringidas, em razão da vinculação e obrigatoriedade da atividade de lançamento imposta pelo parágrafo único do artigo 142, o fisco enquadrou o recorrente na multa imposta no artigo 85, inciso 1c, da Lei 6.374 de 89. A matéria fática que ensejou a presente autuação tem fundamento nos documentos apresentados e anexados pelo fisco ao presente feito. Não assiste razão ao recorrente, portanto, ao afirmar que a autuação carece de fundamentação, pois a descrição fática, conforme já exposto, possui embasamento legal e documental, sendo que a leitura do auto de infração é suficiente para que as partes envolvidas possam apresentar seus argumentos e defender seus interesses em atenção ao mais legítimo direito de defesa contraditória. Estou, portanto, plenamente satisfeita a função documental do lançamento, a qual, na lição de Rui Barbosa Nogueira, doutora Sulamita, acho que caiu, só um minutinho. Doutora Sulamita? Desculpa, Caí. A senhora perdeu a partir de onde? Estamos aqui no item 16 da leitura. Estou, portanto, plenamente satisfeita a função documental do lançamento, a qual, na lição de Rui Barbosa Nogueira, existe para que tanto a administração quanto o contribuinte possam controlar a exatidão do lançamento e para que haja garantia e certeza dos direitos e obrigações. O recorrente aponta genericamente inexatidão dos cálculos por suposta inaplicação de ato COTEP, reduções de alíquotas, base de cálculo incorreta e complementos de ICMS não incluídos. A indicação genérica de incorreções nos demonstrativos não atende ao que determina o artigo 87, parágrafo 1º do Decreto 54.486, de 2009, que exige a indicação precisa do erro ou incorreção, além de apresentação das provas em que se amparam as alegações. Por conseguinte, seja pela falta de indicação precisa das incorreções, seja por considerar atendidos os requisitos para o lançamento, não acolho a pretensão do contribuinte neste ponto. Cumpre registrar que o contribuinte não apresenta recurso referente ao item 2.3 do AIM, mantido integralmente pela decisão recorrida. No mérito, referente aos itens 1.1 e 1.2, a fiscalização acusa o recorrente de importar geradores e carregadores, item 1, e de dar saídas internas interestaduais com aplicação incorreta de benefício de redução de base de cálculo de carregadores, geradores e XRTK, além de considerar de maneira cumulativa as reduções de base de cálculo previstas no artigo 1º do anexo 2 ou na resolução do Senado Federal 3 de 2012, aplicando a alíquota de 4% sobre a base de cálculo, resultando em alíquotas efetivas menores do que deveria ter sido aplicado, no item 1.2. O artigo 1º do anexo 2 do RICMES prevê a redução da base de cálculo para aeronaves, partes e peças nos seguintes termos. Fica reduzida a base de cálculo imposto incidente em operação interna ou interestadual com os produtos a seguir indicados, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 4%. E aqui eu abro um parênteses, apenas para explicar, o doutor Gabriel também já disse, a discussão não é sobre os vantes. A questão dos vantes foi atendida e foi reconhecida pela fiscalização,
mas sobre partes e peças que supostamente fariam parte desses vantes que teriam igualmente o direito ao benefício de redução de base de cálculo. Item 23. Conforme aponta a fiscalização, veículos aéreos e aeronaves não tripulados devem ser classificados no NCM 8806 e as partes dos aparelhos na posição 8807. A ANESH estabelece que a posição 8807 compreende as partes de aparelhos classificados nas posições 8801, 8802 e 8806, desde que essas partes preencham duas condições seguintes. Primeiro, serem reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos classificados nas posições acima mencionadas. E segundo, não serem excluídas pelas notas da seção 17. Entre essas partes, pode-se citar as partes de veículos aéreos tripulados ou não tripulados, como, por exemplo, aí trazem uma lista exemplificativa de partes e peças que estão consideradas, entre elas fuselagens, asas, spoilers, flaps, profundores, nacelles, capotas, trens de aterrissagem, flutuadores, alavancas, e aí o que mais se assemelharia, em tese, às partes e peças aqui discutidas, é o item 9 dessa lista exemplificativa, que seriam os reservatórios, tanques de combustível, incluindo os reservatórios de tanques auxiliares. Não resta dúvidas de que o drone fabricado e comercializado pela recorrente estão abrangidos pelo benefício fiscal. Por outro lado, os geradores e carregadores não têm o mesmo amparo, pois conforme a imagem do fabricante anexado ao relato de acusação às folhas 18, não se enquadram como partes e peças dos drones, servindo como acessórios, que otimizam a utilização desses equipamentos em áreas afastadas, conforme afirmado pelo recorrente, mas não são imprescindíveis ou diretamente relacionados aos drones e não guardam qualquer similitude com os exemplos citados na ANESH. Por conseguinte, os carregadores de baterias não devem ser classificados no NCM utilizado pelo contribuinte, mas no NCM 8504-4010, carregadores de acumuladores, elencados no anexo 1 do convênio ICMS 52 de 91, sujeitos a alíquotas de 5,14% nas operações interestaduais e saídas dos estados da região Sul e Sudeste, exclusivo Espírito Santo, com destino aos estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou ao estado do Espírito Santo, e 8,8% nas demais operações, inclusive internas. Já os geradores possuem alíquotas internas de 12%, conforme definido pelo anexo 1 da Resolução SF 4 de 98, NCM 8502, grupos eletrogênios e conversores rotativos elétricos, e alíquota interestadual variável, de acordo com a região do adquirente. Chama atenção que, referente ao gerador de energia Toyama TG1000-CXE-XP, a fiscalização demonstra que o fornecedor deste produto, a Shimobots, aplica corretamente a alíquota de 12% sobre suas vendas interestaduais, indicando que a mercadoria é estrangeira, porém sem similar nacional, conforme as notas fiscais eletrônicas apresentadas pela fiscalização às folhas 19. Referente aos receptores de GNSS de alta precisão, classificados nos códigos 8517-6264 e 8526-9100 da NCM, observe que o material fotográfico juntado pela fiscalização às folhas 20, aliado à resposta à consulta 29773-M1-2024, de 2 de agosto de 2024, estabelece que não se aplica a redução de base de cálculo em comenta às operações com receptores de GNSS em alta precisão, são suficientes para confirmar o acerto da acusação e da decisão recorrida. Neste caso, a alíquota interna aplicável é de 18%, e as alíquotas interestaduais devem ser 7 ou 12, a depender do estado destinatário. Pelo exposto, considero corretas as acusações dos itens 1.1 e 1.2. Referente ao item 2.3, ainda que não apresentado o recurso, trago os dizeres do auditor autuante que, no meu sentir, são esclarecedores sobre o cometimento da infração. Aqui trago parte do relato circunstanciado, né? Então, ele relata que fez uma notificação no dia 15 de agosto e o contribuinte confirmou o creditamento, e, inclusive, que o creditamento tinha se dado de maneira equivocada, né? Então, diante dessas acusações, desses relatos, da confirmação do contribuinte e da ausência de recurso, eu também julgo correto o item 2.3. No mesmo sentido, são esclarecedoras as notas do auditor autuante que, citando documentos juntados, demonstram a negligência do contribuinte em deixar de escriturar ou solicitar em tempo o cancelamento das notas fiscais de sua responsabilidade. E aqui eu vou pedir licença para fazer a leitura desse relato, porque são bastante importantes. No dia 15 de agosto de 2024, notificamos o contribuinte a apresentar a escrituração das operações identificadas na tabela A, ou ainda a razão pela qual os documentos não foram escriturados em livro de registro de entradas. Em resposta, o contribuinte confirmou
as notas fiscais não haviam sido escrituradas. As operações estão consolidadas no demonstrativo D1, demonstrativo D2. E aqui ficou duplicado essas informações, só ficou retirado. No dia 15 de agosto de 2024, notificamos o contribuinte a apresentar a escrituração das operações identificadas na tabela B ou ainda a razão pela qual os documentos não foram escriturados em livro de registro de saídas. Em resposta, em 28 de agosto, o contribuinte confirmou as inconsistências constatadas pela fiscalização, disse ainda que referidos lançamentos foram realizados em momento de testes nas funcionalidades dos sistemas digitais. Por tais razões, o contribuinte esclarece que procedeu com o cancelamento extemporâneo das referidas notas fiscais, isso em 28 de agosto. No entanto, não havia qualquer evento de cancelamento das notas fiscais. Por tal motivo, realizamos, em 25 de outubro, outra notificação para que o contribuinte apresentasse que comprovasse a realização do cancelamento dos documentos fiscais antes do início do procedimento fiscalizatório. No dia 28 de outubro, o contribuinte apresentou um protocolo de cancelamento extemporâneo de nota fiscal eletrônica, protocolo tal, conforme folhas 838. Em consulta, conforme folhas 837, notamos que o protocolo de cancelamento foi realizado pelo contribuinte apenas em 28 de outubro de 24, contrariamente ao que havia alegado em resposta à notificação no dia 15 de agosto de 24, conforme folhas 850 e 854. Fecho aspas. O procedimento de cancelamento adotado pelo contribuinte não pode ser considerado como denúncia espontânea. A denúncia espontânea tem fundamento no artigo 138 do Código Tributário Nacional. E o Instituto teve repercussão quanto a ICMS na legislação que regula este tributo, qual seja a Lei 6.374 de 89, no artigo 88, e no artigo 529 do RICNUS. Neste momento, é importante detalhar o conteúdo da infração cometida pelo autuado, capitulado nos artigos 85.4Z1 da Lei 6.374 de 89. Faço a leitura. Artigo 85, inciso 4. Infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais. Falta de solicitação de cancelamento do documento fiscal eletrônico, quando exigido pela legislação, ou solicitação de cancelamento desses documentos após o transcurso do prazo regulamentar. Quanto a esta infração, observa-se que o legislador quis apenar especificamente, além da falta de cancelamento, também o pedido de cancelamento extemporâneo das notas fiscais eletrônicas. Portanto, mesmo que o pedido de cancelamento seja feito de forma extemporânea, e no presente caso é o que se observa, ainda caberá a aplicação da penalidade. Entende-se, desta forma, que o Instituto da Denúncia Espontânea não teria aplicação ao presente, pois a mera conduta de solicitar o cancelamento de nota fiscal de forma extemporânea já configuraria o ilícito. Deste tipo, faz-se uma analogia às condutas apenadas pelo direito penal, nas quais a lei não exige um resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente para que reste configurada a infração. Existe a simples conduta do agente. Nada obstante, ressalto que o contribuinte somente protocolizou o pedido de cancelamento após a notificação e renotificação da fiscalização. Por conseguinte, julgo corretas as acusações dos itens 4, 5 e 6 do AIM. Por todo exposto, sopesados os argumentos e provas apresentadas pelo contribuinte, em face da acusação e das provas apresentadas pela fiscalização, considerada a legislação de regência, entendo que não lhe assiste razão, motivo pelo qual nego o provimento ao recurso ordinário do contribuinte. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento no AIM 5051-967, de 30 de 10 de 2024. É como eu voto e submeto à Câmara. O processo está em debates. Eu parabenizo o Dr. Ramon pelo voto, sempre muito bem detalhado, passar por todas as questões aí. Eu realmente acho que eu estou em dúvida aqui com relação ao benefício desse ponto do carregador da matéria que o doutor falou, que realmente ele faz parte, né, do drone ali, sem esse carregador, né, porque tem que ser trocado constantemente, o drone nem funcionaria. Então, eu fico pensando se realmente não faria jus ao benefício. Estou com um pouquinho de dúvida com relação a isso. Professor Lamita, eu tive a mesma impressão, e o Dr. Gabriel foi muito pontual, no sentido de falar, olha, ele é essencial, principalmente em decorrência da especificidade da utilização desses drones, que é em uma área, provavelmente, de área rural, sem acesso à energia elétrica constante, vamos dizer assim. Isso. Porém, nós estamos falando de um benefício fiscal, que é do anexo 2, artigo 1º.
E a gente sabe que a interpretação desses benefícios fiscais, por ser uma exceção à regra da tributação, por uma questão lógica, ele tem que ser interpretado de uma forma restritiva. Isso. E aí, quando a gente vai na classificação Desde desses que tenha, né, equipamentos, a restrição, isso, desde que esteja por trás ali o valor, né, que é protegido pela norma de isenção, que no caso aqui é o incentivo à tecnologia e à produção de equipamentos de alta tecnologia, como o contribuinte aqui de fato faz, a gente percebe que de fato eles são essenciais nessa especificidade da operação que é alegado pelo contribuinte, inclusive a gente não está aqui duvidando dessa questão, mas não há provas nesse sentido, né, de que, de fato, olha, não tem um vídeo, não tem uma foto do drone operando ali na área rural, mas a gente sabe por conhecimento que realmente, de fato, é o que acontece. Né? E aí, nesse vertente de uma interpretação um pouco mais restritiva, ou, na verdade, bem restritiva em relação aos benefícios fiscais, quando a gente vai à classificação, desses equipamentos e das partes e peças para que façam parte daquele NCM específico, ele exige que uma das características dessas partes e peças sejam a exclusividade. E essas mercadorias que estão sendo autuadas aqui, elas não têm a utilização exclusiva para esses drones. Então, a gente, por exemplo, nessa foto que eu cito, não está falando do carregador, mas está falando do esse gerador, né? carregador ele pode ser usado em outros produtos que não só aeronaves. Exato. Exato. Não. Se fosse as baterias, as próprias baterias, uma bateria sobressalente, por exemplo, não tenho dúvida. Eu concordaria com o Dr. Gabriel e te acompanharia nesse entendimento de que as baterias sobressalentes, elas são, porque elas têm um formato, um tamanho específico para ser Isso. utilizadas naquele Mas esses carregadores não, equipamento. ele pode carregar outras baterias que não só desses drones, não só de Exa- aeronaves que está no convênio. E, Assim como os geradores. e aí ele fala partes e peças exclusivas, ele fala exclusivas Sim, é um no dos requisitos. dispositivo. Deixa eu fazer a leitura aqui, para que você faça o enquadramento dessas partes e peças no NCM 8806, que é o dos drones, dos VANTs. Eu já lhe dou a palavra, tá, Gabriel? Deixa eu só achar aqui onde que está, para fazer a leitura. Esse ponto acho que é um ponto-chave, né? Se realmente falar exclusivos e Então, ele não for exclusivo, realmente aí não tem como. Porque senão, eu entendo que quando eu falo é que nem aquilo, né? Na verdade, não é que a gente está fazendo uma interpretação, a gente está ampliando, a gente que está ampliando a leitura do dispositivo, né? Ao contrário, senso, não seria o contribuinte, a gente que estaria ampliando a leitura dele, falando, olha, quais partes e peças? Todas, ué. exato, Se não tem nenhuma restrição, a gente não poderia fazer, né? Essa ampliar o que não está no dispositivo. exato. Fazendo a leitura, então, aqui, doutor, para te responder objetivamente, né? A NEST estabelece que a posição 8807, que é das partes e peças, compreende as partes dos aparelhos da 8806, que são os VANTs, né? Desde que essas partes preencham as duas condições seguintes. Primeiro, serem reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos classificados naquelas posições, na 8806, por exemplo. E segundo, não serem excluídas pelas notas da seção 17, aqui, que não é o caso. Então, se exige que para classificação nesse posição que o contribuinte fez, que aqueles equipamentos fossem de utilização exclusiva, né? Ou principalmente utilizados. E a gente, por exemplo, os geradores, eu já vi esses geradores, inclusive, em ambientes rurais, como um gerador comum, né? Ele não é destinado exclusivamente para esses VANTs. Então, é o que me convence, além da falta de similitude entre esses equipamentos e a lista exemplificativa que a própria NASH traz, que são muito intuitivos, né? Por exemplo, asas, né? Asas para VANTs. É evidente que são partes e peças que fazem parte da trem de aterrissagem, enfim, aquelas listas de documentos, de mercadorias, elas têm relação com os VANTs, né? E bem intuitivas, inclusive. E aí o item 9 aqui dessa lista, por exemplo, reservatórios, tanques de combustível, que seria seria o mais próximo aí, né, na minha concepção, desses equipamentos que estão sendo glosados aqui, mas que também não entendo que são similares nesse sentido para poder incluí-los nesse benefício.
Gabriel, pois não. Esclarecimento de fato, por favor. Perfeito, senhores. É muito interessante esse debate, ele realmente é essencial para entender esse ponto. Gostaria só de fazer uma ressalva. Realmente, essa questão de bateria reserva, hoje em dia, o maior desafio mundial é como otimizar essas baterias, e com certeza é o de maior valor no drone são essas baterias. Acaba que o carregador portátil ele se torna muito mais essencial, né, e benéfico do que ter uma bateria sobressalente. Um outro ponto que foi trazido na defesa, que é interessante ressaltar, é a amperagem dessas baterias, que hoje são limitadas. O drone que necessita de uma propulsão, a gente trouxe um exemplo, ele tem quase a mesma amperagem do que nós temos em eletrodoméstico, em um iPad, por exemplo. Então, isso demonstra, né, esse desafio da área rural de conseguir ter autonomia para realizar as atividades que o drone necessita para cumprir o seu papel. Então, gostaria só de ressaltar esse ponto e agradecer por esse debate, para a gente poder entender e estar 100% claro para todos os conselheiros. Obrigado. Vocês continuem debates. Eu estou com uma outra dúvida também, porque aqui na parte do relatório, né? é, Ele fala dos kits, né? Que seria um kit, o drone, a bateria e o carregador. E aí, por exemplo, para a aplicação da redução de base de cálculo, teria que fazer uma separação desse kit, é isso? A fiscalização, isso foi questionado principalmente em defesa, nem tanto em recurso, de que haveria um erro de cálculo nesse sentido, porque a fiscalização não teria considerado o benefício fiscal para os VANTs, né? E o auditor responde em sede de manifestação fiscal, após a defesa, de que ele fez essa diferenciação e aponta no relatório a alíquota de 4% para esses vantes e as alíquotas diferenciadas para essas peças. Então, ele faz a separação para calcular de forma diferente. E eu tratei desse ponto porque a gente tem que analisar o recurso, na verdade, né, não a defesa. E nesse ponto, o recurso ele não faz a indicação precisa desses erros, então eu nem fui até o relatório. Embora tenha percebido essa discussão, principalmente em estágio de defesa e julgamento de defesa, eu não fui ao relatório para confirmar, porque não entendi que não fazia parte do debate nessa sede de recurso ordinário por falta de indicação precisa desses erros e incorreções. Embora fizessem parte do artigo 142, eu entendi que isso já estava superado em sede de defesa. Doutor Ramon, minha dúvida, voltando só àquela questão da exclusividade, desculpa, como eu estou pegando o caso agora, estou tentando só entender alguns Fique à pontos vontade. do que diz o convênio, a redução prevista no RICMES. Mas, assim, não é que está no convênio e nem na redação da redução da base de cálculo que as partes e peças devem ser exclusivas para usos nas aeronaves. Ou está escrito isso? Porque, assim, pelo que eu entendi, a exclusividade Não. vem da NESH, Isso. quando da classificação da NCM. E aí, por mostrar que não é exclusivo, a gente está entendendo que, por não ser exclusivo, não se aplicaria o benefício. Os próprios vantes, eles não constam textualmente do artigo 1º, né? Eles são um ato interestadual, mas é reconhecido pela fiscalização do Estado de São Paulo como aptos a terem o benefício de 4%, porém eles têm que ser classificados naquele NCM específico que dão direito a esse benefício de 4% da redução da base de cálculo. Tem a lista dos NCMs. Tem a lista dos NCMs, e aí... E esses carregadores não estão na lista. O contribuinte os coloca na posição 8807, como partes e peças daqueles equipamentos, que é do 8806, aptas a ter o direito ao benefício. A fiscalização entende que não, principalmente pela questão de que, para que você possa, segundo a ANET, classificar no 8807, como partes e peças daqueles equipamentos do 8806, que aquelas partes e peças tenham aquelas duas características que eu li para a senhora aqui, que é a exclusividade de utilização ou principal utilização relacionadas àqueles equipamentos do 8806. Só que quem determina a NCM seria a Receita, né? Se tiver alguma COSIT, tem alguma solução de consulta da Receita?
é a atribuição da Receita, mas não é exclusiva, né? A fiscalização estadual tem legitimidade para desconsiderar a classificação, ainda mais quando ela, na verdade, assim, a classificação ela é a atribuição do contribuinte. Quem fecha a questão, quem realmente define é a Receita Federal, mas a fiscalização estadual, a gente já julgou isso bastante vezes, acho que não nessa quinta Câmara, mas provavelmente por causa daquelas operações, né, que, sazonais que a gente pega para julgar aqui. Na oitava Câmara nós julgamos bastante isso no último mandato, da questão da possibilidade da atribuição da Receita Estadual também fazer a desclassificação quando entender que aquela classificação está incorreta. Lógico, se você tem um ato oficial da Receita Federal, que é quem cabe fazer, em última instância, a classificação das mercadorias, eu acho que fica muito difícil a fiscalização estadual desclassificar, desconstituir aquele classificação feita pela Receita Federal. Mas não há aqui, no caso, pelo menos não foi trazido aos autos nenhum tipo de laudo, nenhum tipo de consulta, ou nenhum Era tipo isso que eu ia perguntar, sim. operação de importação, por exemplo, em que a Receita Federal tenha se manifestado. No caso aqui foi uma classificação, como a própria legislação determina, feita pelo próprio contribuinte, e a fiscalização estadual entende que não, que aquela classificação está incorreta e demonstra qual seria a classificação correta e os motivos pelos quais está considerando que não está correta aquela classificação. E eu me convenci desses motivos, então estou mantendo a acusação nesse sentido. Estou lendo aqui só um minutinho. Ó, eu encontrei aqui uma solução de consulta da COSIT, da Receita Federal. Se vocês quiserem, se o doutor Ramon quiser acompanhar comigo, é a 98025 de 2023. Ele está classificando aqui na NCM o drone, tá? 8806-9200. E aí ele inclui a bateria, controle remoto, carregador de bateria, cabo de alimentação, cabo destinados ao monitoramento. E aí ele inclui nessa NCM. Essa NCM, por exemplo, estaria incluída na redução de base de cálculo? Qual é a NCM 8807? 8806-9200. 8806 é a própria dos drones. Ela é a principal, vamos dizer assim, a 8807, ela adere a 8806. A 8806, ela é do drone, vamos supor assim. E aí o estaria... benefício é para o drone, vamos dizer assim, né? O E aí benefício é pro drone. estaria... E a 8807 vem e fala, olha, essas partes e peças relacionadas aos drones da 8806 também têm benefício, desde que sejam destinação exclusiva e sejam destinação Isso. principal. Exato. Então, e isso. aí estaria, então, abarcado pela redução de base de cálculo. Se esses carregadores são carregadores com destinação exclusiva, em tese, sim. Então, aí sim, aí o que ele traz? Nessa solução de consulta da COSIT, ele fala que o carregador, o cabo de alimentação, enfim, ele estaria abarcado nessa NCM. Se essa mercadoria é carregador, sim. Mas aí duas questões. Primeiro, a gente... E é para drone não tripulado igualzinho aqui, monitoramento Isso. agrícola. Eu coloco dois óbices para a gente aderir a esse seu posicionamento. O primeiro deles, essa consulta COSIT não foi trazida ao processo, então a gente não tem como produzir prova nesse momento. Não estou produzindo prova, mas entendi, assim... não, eu entendi. Eu estou consultando se o Dr. Gabriel falasse em apresentação oral aqui, né? E segundo, o argumento do contribuinte não é esse. O argumento do contribuinte, salvo melhor juízo, é essencialidade, de que esses carregadores e esses geradores são essenciais à utilização do drone em áreas rurais, principalmente. Então, ele não mas tá é com a classificação, né? Se ele classificou na NCM, que a própria Receita está falando que é NCM, e a NCM faz jus ao benefício fiscal, não teria como afastar.
Isso que eu estou desde que esses entendendo. carregadores sejam os mesmos que foram glosados aqui. E essa questão da exclusividade não foi questionada pelo contribuinte nesses autos. Quando a fiscalização falou, olha, não é exclusivo para o drone, isso não foi questionado. O contribuinte ele ressalta que esses carregadores são essenciais. Quer dizer que são exclusivos, são diferentes, são critérios diferentes. Eu não tenho dúvida do gerador, porque do gerador nós temos material fotográfico. Dos carregadores, aparentemente não, pelo menos a consulta que eu fiz aqui no processo, eu não tenho um material fotográfico, e me parece também que isso não foi trazido pelo contribuinte, sobre a exclusividade desses carregadores que foram glosados em relação aos drones que ela produz. Então, a despeito de estarem previstos como passíveis de enquadramento no 8807, nessa consulta COSIT, cada mercadoria tem a sua especificidade. Nós podemos ter carregadores exclusivos e não exclusivos. Embora eu Mas reconheça ele não faz que essa todos eles são distinção. Ele essenciais. fala controle remoto, carregador de bateria, cabo de alimentação, cabo de comunicação. Aí ele coloca o USB 3.0 tipo C, um adaptador, que é o que vem, que é o que faz o drone funcionar, né? Tudo bem, mas Então, o Dr. Gabriel mesmo citou, e ele traz até a amperagem dos tablets. Então, eu vou pegar meu carregador de tablet, vou carregar meu drone e vou falar que meu carregador de tablet tem benefício de 4%. É o carregador de tablet. Tá previsto no 8807. Tem a aptidão de carregar drone também. E ele tem o benefício fiscal dos 4%. A mercadoria, ela difere. Tem mercadorias que são exclusivas e mercadorias não exclusivas. Eu não consigo carregar o meu iPhone com o carregador de Samsung. São carregadores de celular, previstos provavelmente numa NCM própria, sem distinção de marca, mas não são exclusivos. Nós vamos ter carregadores de drones que carregam os drones fabricados pelo cliente do Dr. Gabriel e carregadores que não carregam esses drones, carregam drones domiciliares, por exemplo, de fotografia, drones com uma carga uma demanda de energia um pouco menor. Talvez nem precisem de uma bateria extra. O que a norma exige é a exclusividade. Aí cabe ao contribuinte, ao fazer a classificação, demonstrar. E aí, no caso, se flagrado na não demonstração dessa exclusividade, demonstrar nos autos que essa bateria, olha, só serve para esse drone. Só serve para drone, não tem outra que não é a utilização desse norma, carregador. né, que exige que seja exclusivo. Na verdade, é a NESH do enquadramento da NCM. Não é a norma do benefício fiscal que exige que seja exclusivo. Não. Então, esse é o ponto que eu tô aqui em dúvida, Mas porque justamente assim, essa é a discussão. A discussão é o contribuinte entende que ela é classificada naquela NCM, a fiscalização fala que não. Por quê? Porque não atende aos requisitos de classificação, que é a exclusividade. Essa é a discussão principal com relação aos carregadores e e aí quando eu estou geradores. lendo essa solução COSIT, ele não fala nada da exclusividade, fala desse drone, descreve todo o drone, coloca nessa NCM e fala que inclui o carregador de bateria, o cabo de alimentação, o cabo de comunicação, adaptador, destinado a monitoramento agrícola por meio de imagens, enfim. E aí, quando você adquire todo esse material, esse drone com as partes e peças dele, que estão vindo junto, entendeu? É isso, exatamente. Partes e peças vindo juntos com o carregador, com o drone. Nesse caso, nós estamos falando de mercadorias que foram adquiridas separadamente. Os carregadores e geradores foram adquiridos de forma separada. Para compor ou não o pacote do drone, aí essa informação eu não tenho, o Dr. Gabriel, como conhecedor do modelo de negócio do seu cliente, deve saber. Ah, não, Mas, ainda. então, elas são adquiridas de forma separada. Eu insisto, não está demonstrada a exclusividade, isso nem foi argumentado. E a NCM exige que seja de utilização exclusiva. Porque nós precisamos ver também, nessa consulta COSIT, Sim. quais são os termos da consulta. O que foi Não, apresentado à ele está Receita falando Federal. só da classificação do drone com as partes e peças que vieram junto. Tanto que ele fala que é apresentado numa maleta de transporte que inclui a bateria, o controle remoto, o carregador da bateria, cabo de alimentação, aí tudo bem. Só que realmente, é o que você falou, vamos dizer, vamos para o exemplo do celular, que é mais visível para a gente. Você tem o carregador do celular que você compra
numa autorizada da Apple, vamos dizer assim, que aí ele pode servir para qualquer outro celular, tal, ou você tem só que ele não vai servir no Samsung, ou você tem um carregador que ele já vem junto com o celular. Eu utilizei isso para falar da exclusividade, né? Porque nós vamos ter mercadorias do mesmo LCM que não são exclusivos para aquela que tem direito ao benefício. Então, por exemplo, vamos supor que Então não sei porque o vamos Dr. voltar, Gabriel vamos nesse não entendi exemplo, porque o Dr. vai. Gabriel usou o tablet. Ele usou a questão do tablet para demonstrar, olha, o Vant, ele tem uma demanda de energia muito grande, então a autonomia dele é muito pouca, muito pequena. Um tablet que tem a mesma demanda de energia, mas ele tem uma autonomia maior, porque consegue ali administrar melhor aquela energia e não tem uma demanda momentânea tão grande como você erguer um equipamento do solo e mantê-lo sobrevoando determinada área, né? O tablet é bora esquente, ali tem tablets que até pega fogo, mas ele tem uma demanda de energia, mas ele não tem uma demanda de energia tão grande. Nós poderíamos, no mesmo carregador, eventualmente, carregar o tablet e carregar o Vant. Isso. Qual deles tem benefício? Mesmo carregador tem benefício? Segundo a classificação, só tem direito ao benefício aquele carregador exclusivo para o Vant. Então, se ele é um carregador genérico, que ele pode carregar qualquer equipamento eletrônico, inclusive um tablet, inclusive um celular, inclusive um computador, para a classificação da 8807, ela não serve. Não, vamos dizer assim, vamos E dizer que a ele gente tem uma tivesse... classificação específica. A fiscalização demonstra aqui aonde que entram os carregadores. Ela aponta qual é a classificação da LCM de Sim. carregadores. Não, acho que esse exemplo se encaixa, então vamos lá. Vamos, por exemplo, você tem uma redução de base de cálculo para iPhone, né? Aí a Apple te vende dentro da e partes e peças, né? iPhone, partes e peças, tá? Vamos dizer que a gente tem o mesmo benefício fiscal, iPhone, partes e peças, NCM, número X. Aí você vai, a Apple te vende dentro da caixinha vem o iPhone, o carregador e o cabo lá. E ela Não vem classifica mais, tudo né? na NCMX, porque são as partes e peças desse iPhone, para ele funcionar, certo? Isso. Só que aí, separadamente, ela vende o mesmo carregador para o tablet, para o computador dela, para um monte de outras coisas, que não é necessariamente a parte e peça mais daquele celular que ela vendeu. Então, um cara que não tem o iPhone, que tem a redução de base de cálculo, ele tem o tablet, ele vai lá e compra isso. A NCM talvez mudaria? Eu utilizei esse exemplo não para demonstrar o exemplo do conjunto, né, de ser vendido conjuntamente, para demonstrar que tem indícios de aquele carregador é exclusivo. Não, Porque se então você... é isso. Eu estou, na verdade, Mas agora não, concordando com você. o Vamos 8807, na verdade, assim, ele não é um NCM para carregador. Ele é um NCM para carregador exclusivo de Vant, ponto. Ou aqueles outros mercadorias, esse é meu entendimento. Ou aquelas outras mercadorias previstas no 8806. Para carregadores, existe uma outra NCM, que a fiscalização aqui aponta, eu posso até procurar aqui depois no voto, porque eu copiei. Não me lembro qual é. É 89, alguma coisa assim. 90, alguma coisa. Depois a gente pode procurar aqui. Então, para carregadores, existe um NCM próprio. Para Isso. carregadores de Vant, existe um outro, que é 8807. Mas a minha dúvida é da abrangência da redução de base de cálculo. Então, voltando, por exemplo, do celular, se eu tenho um dispositivo que fale que eu tenho uma redução de base de cálculo para celular, partes e peças, e aí eu tenho uma resposta da Receita falando que a NCMX é aplicada para aquele celular que vem com as suas partes e peças, carregador e bateria. E aí, na mesma loja, eu vendo o mesmo carregador separadamente, que ele também serve para o tablet. Então, quando eu vender o celular junto com o carregador e a bateria fechado, que é a parte peça daquele celular, que está abrangida pela redução de base de cálculo, aquela saída vai estar numa NCMX, certo? Aí eu tenho uma outra NCM que é carregador de bateria, que ele não especifica. E que é o mesmo carregador que eu vou vender na loja. Aí eu teria que dar saída com outra NCM. É isso que eu estou entendendo.
Não entendeu? necessariamente, né? Porque a especificidade, por exemplo, vamos supor aqui, e a gente sabe que é assim, a Apple me diz assim: olha, recomendamos o carregamento exclusivamente com carregadores originais Apple, sob pena de ser considerado mau uso, você perder a garantia, enfim, alguma coisa assim. Mas vamos dizer, Então, isso então para o nesse kit, deixa eu... telefone, mas qualquer Isso, aparelho dela ela recomenda. sim, Não sim, só para o celular, entendeu? sim, Que só o sim. Então ela celular teria a redução de base de cálculo. ok, só que ela vincula aquele equipamento que está sendo vendido junto, e nem vende mais, né? A gente sabe que não vem mais junto com o celular. Ela vincula aquele benefício. Talvez um planejamento. Olha, eu vou ter uma redução nesse equipamento, até porque não vem separado o valor, né, do kit. Você não compra o celular mais o carregador, o celular é tanto carregador, vem o kit bem Tanto que completo, ele você fala paga um partes e conjunto. peças no convênio, né? Isso, exato, partes e peças, tá? Agora, se eu vendo o carregador de forma avulsa e nós só temos benefício, por exemplo, para celular, e aquele E carregador, ele partes e carrega peças. celular, partes e peças, mas aquela parte peça vendida avulsa, ela é genérica? Genérica em que sentido? Ela carrega celular, ela carrega tablet, ela carrega Isso. computador, Esse é o eventualmente exemplo. meu carrinho de controle remoto, eventualmente Isso. qualquer outra coisa, me parece que não está abrangido pelo benefício. Por quê? Porque existe uma condição para você classificar no 8807. Qual é a condição? Exclusividade de utilização no 8806. É justamente essa a Então, e aí discussão. no 8806, eu tô vendo que a solução de consulta COSIT, ele fala que carregador de bateria, mas que tá junto, vem na maleta de transporte do drone. E aí ele fala aqui, ele fala inclusive, por exemplo, cabo de comunicação, USB 3.0 tipo C, que a gente sabe que carrega qualquer coisa. Eu acho que é um indício, mas não é esse o critério. Por isso que eu repito, tem que analisar o que foi apresentado para a Receita Federal fazer essa Só fala consulta. isso, mercadoria, e ele classifica. Ele fala assunto, classificações de mercadoria, código NCM 8806, XTIP 01, e aí ele fala mercadoria, veículo aéreo, tal, Sim. apresentado numa maleta de transporte que inclui bateria, controle remoto, carregador de bateria, cabo de alimentação, Bom, tudo que bem. seriam as partes e peças dele, né? Entendeu a Receita Federal que é indício suficiente compor o mesmo kit para poder enquadrar como 8806. Não é isso que a norma fala. Fala utilização exclusiva, não pede que seja no mesmo kit. Eu entendo como um indício forte de que tem a utilização exclusiva, até porque a gente sabe que os manuais vêm falando, olha, use só esse carregador aqui. Mas não é o critério, esse não é o critério legal, o critério de classificação. O critério de classificação é a utilização exclusiva. E aqui, mais uma vez, estão sendo comprados separadamente. E Então, esse é o ponto, é isso que eu tô. eventualmente vendidos em kit, eventualmente. E aí também foi separado. E mais um detalhe que me chamou a atenção. No caso dos geradores, o próprio vendedor utiliza a alíquota cheia, vamos dizer assim, de 12% interestadual, né? Não é o caso do carregador. Mas, doutora Solamita, eu estou percebendo que a doutora não está, como é que se diz, segura. Eu não tô, eu tô assim, Eu acho, super em dúvida eu mesmo. sugeriria que pedisse vista para a gente poder debater Tá. assim concretamente, porque o meu conhecimento também é limitado. O doutor Gabriel está aqui, mas com certeza os autos têm muito mais elementos do Sim, que a gente vai poder debater aqui e você vai poder analisar de uma forma mais detalhada. tá. Não, eu Então, vou eu pedir sugiro que talvez vistas. fosse o caso. Teve uma edição de voto aqui? Isso? Teve. Será que eu já Ah, gravei? tá. Não. Eu já gravei o voto, né? Já solicitei vista. Vou conceder as vistas para a doutora Sulamita. Doutor Gabriel, em decorrência desse debate que o senhor acompanhou, a doutora Sulamita vai analisar melhor o caso, e vai trazer em breve aí para uma nova sessão de julgamento, oportunidade que o senhor poderá fazer esclarecimentos de fato, pelo motivo de já ter feito a sustentação oral nessa oportunidade. Então, já anuncio que o processo 5051967 está voltando em vista da doutora Sulamita Layon, que vai brevemente colocar o processo em pauta novamente. Então, agradeço a sua participação, agradeço pelas contribuições. Fique à vontade de permanecer na sessão. Se quiser sair, também fique à vontade. Muito obrigado a todos, um bom dia, até a próxima. Vista concedida, encerrar julgamento.
Próximo processo na pauta de hoje é o processo 5052-111, contribuinte Indufix Indústria e Comércio Limitada, relatoria doutora Sulamita Ayon. Não temos sustentação oral. Doutora Sulamita, tem a palavra para a leitura do relatório e do voto. Obrigada, presidente. Aqui estamos falando de 3 acusações fiscais. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque realmente o recurso ordinário do contribuinte só repisou ali a defesa, não inovou em nada, não trouxe nenhum documento ali apto a infirmar as acusações fiscais. São 2 infrações de falta de pagamento de imposto, né? Uma delas por remessas para industrialização por encomenda, sem comprovação do retorno, e a terceira de creditamento indevido. Então, eu vou passar aqui a leitura do voto. O recurso ordinário preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço. Conforme relatado anteriores, trata-se de 3 acusações que se resumem à ausência de pagamento de ICMS por ter escriturado no registro de saídas da FD notas fiscais de débito de ICMS a menor, ausência de pagamento por emissão de notas fiscais eletrônicas sem destaque de ICMS em operações de remessa para industrialização por encomenda, sem comprovação de retorno, em desacordo com os artigos 402, 409 e 410 do RICMES, e creditamento indevido relativo a operações de entrada de mercadorias com escrituração no registro de entradas da FD com valores de crédito ICMS maiores que os destacados nas notas fiscais eletrônicas. Preliminarmente, a recorrente alega, em suma, que o auto de infração é nulo por violação aos incisos 9, 16 e do artigo 4º da Lei Complementar 939 de 2003, pois a OSF número tal não indicou o período fiscalizado e a notificação para apresentar notas fiscais foi insuficiente com prazo de apenas 3 dias úteis. Sustenta ainda que, conforme o artigo 34, incisos tais, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2009, o auto possui um vício formal por não relacionar claramente os dispositivos infringidos com a penalidade por desconsiderar os documentos que comprovam o retorno da mercadoria. Aduz também a violação ao artigo 65 por prejuízo ao contraditório e ampla defesa, requerendo a anulação do AI em cancelamento das exigências fiscais, diante da ausência de notificação válida, de falta de clareza da autuação e de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Entretanto, não assiste razão à recorrente, de maneira que afasta a preliminar de nulidade do AI. Explico. A ordem de serviço número tal, juntada às folhas 1025, contém todas as informações necessárias ao exercício do contraditório e foi devidamente recebida e assinada em 30 de 10 de 2024 pelo representante da empresa, Victor Moreno, gerente financeiro, inexistindo omissão quanto ao período fiscalizado. Quanto à notificação número tal, os esclarecimentos apresentados pelo impugnante foram analisados, mas considerados insuficientes para afastar a lavratura do auto, não havendo irregularidade neste ponto. Vejamos que o artigo 34 da Lei 3.457 descreve exatamente o que precisa conter obrigatoriamente nota de infração, inexistindo previsão quanto à necessidade obrigatória de indicar o período fiscalizado. Portanto, a AI foi regularmente instruída, acompanhado de relatório circunstanciado, folhas 10 e 11, demonstrativos 1, 2 e 3, folhas 12 a 75 e detalhamento de entradas e saídas constantes da FD, folhas 76 a 1021, nas quais comprova as irregularidades e atende aos requisitos legais. Ademais, não procede a alegação da recorrente de que a OSF número tal não indicou o período fiscalizado. Conforme consta as folhas 1022 a 1025, durante a fiscalização foram solicitadas notas fiscais que comprovassem o retorno das mercadorias remetidas para a industrialização por encomenda, sendo que as datas de emissão dessas notas fiscais já delimitam o período de objeto de fiscalização. Tal informação está expressamente demonstrada no anexo que acompanha a notificação número tal, qual relaciona todas as notas fiscais autuadas. Assim, o auto de infração contém todos os elementos essenciais do lançamento tributário, conforme determina o artigo 142 do CTN. Outro sim afasta-se a alegação de nulidade por falta de clareza na capitulação das infrações e na correlação entre os fatos e os dispositivos legais, uma vez que o relato da infração descreve de forma clara e objetiva as condutas e indica corretamente os dispositivos infringidos e as multas aplicadas, acompanhadas de documentação suficiente. Dessa forma, conclui-se que o AI lavrado, em conformidade com a legislação vigente, observados os artigos 34 da Lei 13.457 e 142 do CTN, os princípios contraditórios e ampla defesa e devido processo legal, razão pela qual não há vício ou nulidade no lançamento fiscal. Com relação ao mérito, a recorrente alega, quanto ao item 1.2, que apresentou documentos que comprovam o retorno das mercadorias que foram encaminhados para a empresa RRJ Comércio de Produtos Metalúrgicos Limitada, conforme notas fiscais e comprovante de pagamento, de forma que estaria comprovado o retorno das mercadorias no prazo de 180 dias contados da sua saída.
Destaca a recorrente que as notas fiscais comprovam o retorno da mercadoria e estabelecimento foram devidamente contabilizados e escriturados, conforme o relatório razão, confirmando indevido lançamento de ofício, e que, ainda que houvesse qualquer irregularidade no seu procedimento, eventualmente estariam relacionados ao atraso da escrituração no livro fiscal destinado à escrituração de operações de entrada de mercadorias ou recebimento de serviço, o que implicar-se-ia em multa equivalente a 1% do valor das operações, de acordo com o artigo 85, inciso 5, a linha G da Lei 6374 de 89. Novamente, não assiste razão à recorrente. Isso porque, conforme já exposto na decisão de primeiro grau, folhas 1766 a 1776, hora recorrida e na própria manifestação da representação fiscal, folhas 1801 e 1817, as notas fiscais apresentadas pela recorrente às folhas 1051 a 1749 se referem a notas fiscais de serviço, utilizada pela prestadora do serviço. No entanto, essas notas fiscais de serviço não são aptas a comprovar o retorno das mercadorias remetidas para a industrialização por encomenda, pois apenas as notas fiscais eletrônicas do modelo 55, emitidas com CFOP 5902, retorno de mercadoria utilizado para industrialização por encomenda, possuem validade para essa finalidade. Exatamente nesse sentido, vejamos que a recente resposta à consulta abaixo colacionada, emitida pela consultoria tributária, estabelece procedimento de emissão de notas fiscais na remessa e retorno de mercadorias remetidas à industrialização por encomenda, nos termos do artigo 402 e seguintes. Na sequência, vejamos que os artigos 409 e 410 estabelecem que a suspensão ou diferimento nas hipóteses de remessa para industrialização por encomenda dependem do retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem no prazo de 180 dias, prorrogável uma ou duas vezes por igual período mediante autorização do fisco. Neste interim, como não há nos autos a comprovação de retorno dentro do prazo estabelecido, a suspensão é revogada e o imposto torna-se exigível retroativamente à data da saída da mercadoria, devendo o contribuinte recolhê-lo com atualização monetária e acréscimos legais. Destacar-se que esse é, inclusive, o entendimento unânime desse egregitite, como se observa dos precedentes abaixo transcritos. Com efeito, a decisão recorrida deve-se manter intocada nesse ponto, mantendo-se a acusação do item 1.2 em sua integralidade, tal como lançado originalmente na em voga. Continuamente, com relação aos itens 1.1 e 2.3, o auto de infração hora sob julgamento, a recorrente aduz em síntese que contabilizou a escrituração regularmente a sua FD e, consequentemente, alega que não houve falta de pagamento de imposto ou crédito indevido do imposto, motivo pelo qual não praticou qualquer irregularidade praticada pela recorrente, diante da correta escrituração, e o auto de infração deveria ser anulado, com cancelamento de todas as exigibilidades fiscais. Contudo, os argumentos da recorrente também não prosperam, especialmente pela flagrante ausência de documentação nos autos capaz de infirmar o trabalho fiscal. Constata-se que, diferentemente do alegado pela recorrente, não foram apresentados documentos ou registros fiscais capazes de comprovar a escrituração regular das operações no FD, tampouco o efetivo registro de saídas e entradas de mercadorias remetidas e retornadas da industrialização, até porque, como se concluiu anteriormente, não há nos autos notas de retorno de industrialização por encomenda CFOP 5902, sendo que as notas de serviço apresentadas pela recorrente não se prestam a esse fim. Assim, não há prova de que o controle fiscal tenha sido devidamente realizado, o que afasta a alegação de inexistência de infração, e mantém a validade do auto de infração e das exigências correspondentes, motivo pelo qual, de rigor, que se mantêm as exigências constantes no item 1.1 e 2.3 do AIN-SUPA. No tocante à imposição das multas aplicadas, a recorrente se insurge contra a sua atualização. Todavia, o artigo 85, parágrafo 9º da Lei 6374, em conjunto com o artigo 527, parágrafo 9º, e artigo 565, parágrafo 4 do RICMES, estabelece expressamente a disciplina para atualização do valor básico da multa, sendo a aplicação realizada no AIN plenamente amparada pela norma legal e regulamentar. Nesse sentido, peço licença aos meus pares para colacionar os recursos da decisão de primeiro grau. Destarte, conclui-se também que a incidência de juros de mora sobre a multa encontra fundamento no artigo 96, inciso 2 da Lei 6374 de 89, a partir do segundo mês subsequente à lavratura do auto de infração, distinguindo-se claramente da atualização do valor básico, que abrange o período anterior à lavratura, conforme previstos no artigo 9 e 96, 2 da mesma lei. A imposição da multa não é ato discricionário, mas vinculado à lei, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Ressalta-se ainda que a atualização do valor básico da multa e a incidência de juros de mora constituem ações distintas, respeitando cada uma seu período legal, não havendo qualquer antecipação indevida ou violação ao princípio da legalidade. Em razão disso, as multas aplicadas encontram respaldo integral na legislação vigente e na regulamentação do ICMS, não havendo irregularidade no termo inicial da atualização ou na incidência dos juros, devendo a ele ser mantido na íntegra. Por fim, tem-se que a possibilidade de redução ou relevação da multa prevista no artigo 527-A e no artigo 92 está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos para sua aplicação. Os requisitos objetivos são a ausência de dolo, fraude ou simulação na prática da infração e o fato de não se tratar de exigência de pagamento de imposto.
No caso em análise, as infrações compreendem falta de pagamento de imposto, não atendendo, portanto, aos requisitos legais objetivos para redução ou elevação da penalidade. Dessa forma, as multas aplicadas estão plenamente amparadas pela legislação vigente, permanecendo válidas e devidamente tipificadas, não havendo fundamento legal para acolher o pedido de redução ou relevação da multa com base no 527-A. Diante do exposto, voto no sentido de manter a decisão recorrida e retocada, mantendo a integralidade do lançamento tributário. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento para que se mantenha a decisão de primeiro grau no sentido de julgar procedente ou em referência. Pelos motivos acima expostos, é como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Obrigado, doutora Sulamita. O processo está em debates. Doutor Parabenizo a Marcos, doutora Sulamita pelo voto detalhado e vou acompanhá-la. Presidente, também eu parabenizo e vou acompanhar o doutor Sulamita. igualmente, doutora Sulamita, parabenizá-la pelo voto. Vou acompanhá-la integralmente. Doutor Thiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações, apenas parabenizar a relatora pelo voto. Obrigado. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Então, no IM 5052-111, contribuinte Indufix Indústria e Comércio Limitada, o recurso foi conhecido integralmente, com julgamento de mérito e integralmente não provido nos termos do voto da relatora doutora Sulamita Laion. Encerrando o julgamento. Diante desse julgamento desse último processo, da pauta de hoje, eu agradeço a presença do Dr. Luiz, Dr. Marcos, doutora Sulamita, Dr. Thiago, a assistência do Luiz Felipe, e encerro a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 23/10/2025. Luiz Felipe, pode encerrar a gravação, por favor.